Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez aqui nesta noite para meditarmos na palavra de Deus. Hoje estaremos meditando na passagem bíblica que fala a respeito do cego de Jericó. Esta passagem, ela encontra-se em Mateus, no capítulo 20, Marcos, capítulo 10, Lucas, capítulo 18. Interessante, irmãos, que os autores, eles diferenciam um do outro em alguns detalhes. Por exemplo, Mateus diz que eram dois cegos que estavam junto ao caminho. Lucas já diz que era um cego, assim como Marcos também diz que era um cego. Interessante que Mateus e Lucas não mencionam o nome do homem que estava junto ao caminho, o cego. Interessante que a Bíblia também relata em Marcos e Mateus que Jesus estava saindo de Jericó. E Lucas diz que Jesus estava chegando perto de Jericó. Eu quero que vocês entendam, irmãos, que isto são detalhes. E que os detalhes que divergem um do outro não influencia no milagre ocorrido, pois o fato aconteceu. Aquele que estava cego voltou a enxergar. E eu quero dizer para os irmãos que a Bíblia não descreve nada sobre a vida deste homem que ficava ali à beira do caminho, junto ao caminho. Apenas diz que ele era conhecido como Bartimeu, que significa filho de Timeu. E provavelmente este não era o seu nome de registro. Interessante, irmãos, que a Bíblia, ela coloca estes detalhes, mas o mais importante é o ocorrido, o fato em si. E os três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, narram o fato. E eu gostaria de estar lendo com vocês no livro de Marcos, no capítulo 10. Se você está com a sua Bíblia na mão, vamos estar lendo então. Diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. O versículo 52 diz: E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos,
A palavra de Deus me chamou a atenção nesta noite em alguns versículos aqui deste texto. E como eu disse para os irmãos, a Bíblia não descreve nada sobre este cego. O interessante é que Marcos, dentre os que narraram este fato, ele foi assim mais detalhista em citar o nome de Timeu. Talvez por ter sido Timeu um homem influente em Israel. Alguns historiadores contam que Timeu foi um grande general em Israel. Talvez por ter sido um homem influente, Marcos citou o nome de Timeu. Portanto, irmãos, nós vamos observar que esta passagem bíblica, ela tem alguns fatores que chamam a nossa atenção. No versículo 46, quando diz aqui que o cego estava sentado junto ao caminho, mendigando, o fato que me chama a atenção é que ele estava sentado, esperando que alguém passasse e desse-lhe alguma esmola. Este homem, irmãos, versículo 46, estava sem esperança, sem perspectiva de vida. Ele era um miserável. A Bíblia diz que ele era mendigo, necessitava da ajuda das pessoas. Havia perdido seu pai, não possuía bem algum. A única coisa que ele possuía era uma capa. E essa capa, ela era dada pelos governantes daquela época para alguns mendigos. Não eram todos que recebiam esta capa. E esta capa dava o direito dele entrar na cidade, porque essas pessoas, os mendigos, eles eram proibidos de entrar na cidade, a não ser que tivesse a capa, que era uma permissão dos governantes. Com aquela capa ele poderia entrar e buscar ali o seu sustento. A única coisa que ele tinha era a capa. E ele ficava à beira do caminho, junto ao caminho. E como eu disse, irmãos, ele ficava junto ao caminho. Esse junto ao caminho é que me chamou a atenção, irmãos. Bartimeu estava exatamente no lugar certo e na hora certa. Ele não sabia, mas Jesus iria passar por aquele local. Ele não sabia que naquele dia ele seria resgatado daquela vida miserável que ele possuía. Ele não sabia que o Salvador, que o filho de Davi, iria passar por ali. Mas ele estava ali, junto ao caminho.
Ele não estava perto do caminho, ele estava junto do caminho. E há uma diferença, irmãos, entre estar perto e estar junto. Estar perto é o que está a pouca distância de algum referente. E o estar junto é o que está unido, ligado, colado. E ele estava ali, junto ao caminho. E o interessante, irmãos, que no versículo 47, diz que, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Veja bem, irmãos, que ele estava junto ao caminho e ele ouviu um barulho, era a multidão que estava passando. Certamente ele perguntou: que barulho é esse? E alguém disse para ele: é Jesus de Nazaré que está passando. Irmãos, quando ele ouviu este nome, Jesus de Nazaré, ele sentiu dentro dele que a oportunidade dele estava chegando. Quando Jesus então se aproxima, ele continua sentado. E aí então, quando Jesus se aproxima, no meio daquela grande multidão, o cego, diz no versículo 47, ele começa a clamar, ou seja, ele começa a gritar, irmãos. Imagina você, irmão, você gritar, clamar no meio de uma grande multidão. Não é difícil alguém te ouvir? Mas Jesus ouviu. Jesus ouviu no meio daquela grande multidão. Jesus ouviu o clamor do cego. Talvez você esteja pensando assim, que você tem clamado, Jesus não tem te ouvido. Eu quero dizer para você, irmãos, continue clamando, porque os obstáculos irão surgir, os impedimentos irão surgir. E ele clamava, e ele dizia: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E no versículo de número 48, irmãos, diz: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqui, irmãos, ele estava reconhecendo o messianismo de Jesus. Ele usou o título Filho de Davi. Este homem, irmãos, ele conhecia, ele não era leigo, ele sabia a respeito de Jesus, ele sabia que Jesus viria da linhagem de Davi. Por isso que ele menciona o título Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele estava sentindo dentro dele: aí está o Messias, o filho de Davi. Por isso que ele clama no versículo 48, mesmo sendo repreendido ali pelaquela multidão, ele clamava cada vez mais alto. O impedimento surgiu, mas ele continuou insistindo. Quero dizer para você, meu irmão, os impedimentos irão surgir na sua vida, mas você deve continuar clamando, acreditando, confiando no Senhor. Você vai vencer. E ele continuou clamando. Ele teve a atitude. Ele perseverou ali no clamor. E no versículo seguinte, ele lançou fora tudo aquilo que ele tinha, todo o seu bem. E um dia,
Você foi chamado por Ele. Um dia Jesus chamou você pelo seu nome. E você ouviu a voz de Jesus. E você abriu o seu coração para Ele. E você permitiu que Ele entrasse no seu coração, que o Espírito Santo viesse habitar no seu coração. Interessante, irmãos, que Jesus agora, Ele não está distante de você. Jesus está agora junto de você. Você permitiu que Ele entrasse. E Ele entrou no seu coração. Hoje, Ele habita em você. Ele anda junto com você. Hoje você não está perto de Jesus. Hoje você está junto dele. Junto, como eu disse, é estar unido. Lado a lado. Colado. E hoje nós estamos assim com Ele. Unido com Jesus. Porque o Espírito Santo entrou em nossas vidas. Nós estamos vivendo agora para Ele. Exclusivamente para Ele. O versículo 51 diz: E Jesus falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. Irmãos, em outras passagens, em outras versões da Bíblia, diz que o cego disse para Jesus: Que eu torne a ver. Isso aí significando que o cego não nasceu cego. Ele ficou cego durante a sua trajetória de vida. E ele disse para Jesus que eu torne a ver. E ele falou isso com convicção, irmãos, com confiança. Ele sabia que ele estava diante daquele que poderia fazer o milagre na vida dele. E nesta noite, irmãos, saiba que Jesus está ao seu lado. Ele pode realizar um milagre na sua vida hoje. Fale com Ele com convicção, com autoridade, com ousadia. Faça como o cego. No versículo 52, irmãos, você observa, quando diz: E Jesus parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Irmãos, neste versículo 49, nós vamos ver aqui a misericórdia de Deus, a compaixão e o amor de Deus para com aquele homem cego. E hoje não é diferente, irmãos. Hoje, Jesus tem olhado para as nossas necessidades. Ele é misericordioso para conosco. Ele usa de compaixão e de amor com as nossas vidas. Quero que tu saiba, irmãos, que Jesus, Ele nos ama. Nós não estamos sozinhos no caminho. Jesus está caminhando conosco, irmãos. Jesus está olhando para mim, está olhando para você, está olhando para a sua casa, para a sua família, para a tua necessidade. Jesus reconhece, Ele sabe daquilo que precisamos. E no momento certo, irmãos, na hora certa, Ele vai passar
e vai chamar você pelo seu nome e vai te perguntar: o que queres que eu te faça? Quando você vai para o versículo seguinte, irmãos, versículo 50, diz que quando Jesus o chamou, o versículo 50 diz que ele lançou de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Como eu disse anteriormente, irmãos, a capa era o único bem que ele possuía. A capa é o que lhe dava a condição de entrar na cidade para buscar o alimento, para pedir-lhe o alimento. Sem ela não poderia entrar. A capa era o que fazia com que ele se aquecesse do frio. E ele, irmãos, naquele momento que ele ouviu alguém dizendo assim: olha, levanta-te que ele te chama, ele lançou fora a capa. Ele diz para aquele homem: vai, a tua fé te salvou. E a Bíblia diz que ele logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Interessante, irmãos, que quando Jesus chama o homem, ele vai até a Jesus, ele passa pela multidão, chega até a Jesus, perto de Jesus. Até aquele momento, irmãos, ele apenas estava perto de Jesus. Mas quando chega aqui no versículo 52, quando ele diz, ele recebe aquela palavra que Jesus diz para ele: vai, a tua fé te salvou. Naquele momento ali, ele deixou de estar perto de Jesus, porque ele exercitou a fé, e a fé dele o salvou. Agora ele não está mais perto de Jesus, agora ele está junto de Jesus. Eu quero dizer uma coisinha para a igreja, é alerta. Muitos entram no templo, mas não entram para adorar a Deus. E estes que não entram para adorar a Deus são apenas pessoas religiosas que estão perto de Jesus. Entende, irmãos? A diferença de estar perto e de estar junto. Mas há aqueles adoradores que saem das suas casas já com o propósito de adorar a Deus, já vem de casa orando, ele entra no templo, cumprimenta os irmãos, sempre chegando antes do culto, dá tempo de cumprimentar os irmãos, ele vai até a frente, ele se ajoelha e ele ora e ele fala com o Senhor naquele momento. Terminando a oração, ele se assenta e fica ligado no Senhor, esperando o início do culto. Estes são verdadeiros adoradores. Estes não são apenas religiosos. Estes estão juntos de Jesus. Estes, Jesus está dentro dele, enraizado. E ele está ali para adorar a Deus. Eu quero dizer para a igreja: não fique apenas perto de Jesus, mas fique junto de Jesus. O versículo 52 diz que depois daquela palavra de salvação, a Bíblia diz que aquele homem seguiu a Jesus pelo caminho. Hoje, eu e você, irmãos, reconhecemos o caminho, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, portanto, andai nele. Vamos andar, irmãos, neste caminho. Vamos continuar andando neste caminho. Mas andar junto com Jesus. Vamos deixar de ser religiosos e vamos ser adoradores.
buscar esta fé que este homem possuiu naquele momento, quando ele soube, é o filho de Davi que está passando. Ele se apoderou daquela fé inabalável. Quando ele se levanta ali, ele já sabia, tinha convicção que ele seria abençoado por Jesus. E hoje você é um abençoado, irmãos. Nós somos um abençoado. Vamos continuar perseverando na presença de Deus. Vamos continuar buscando a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que os irmãos recebam esta palavra e que haja no coração dos irmãos esta fé inabalável, como aquela fé também daquela mulher do fluxo de sangue. Que essa fé, irmãos, venha estar no meu e no seu coração. Fique com esta palavra, irmãos, e que os irmãos tenham uma boa noite, um sono tranquilo e abençoador, e que Deus venha nos dar uma nova oportunidade para estarmos juntos. Continue orando para que essa fase acabe e que possamos estar juntos novamente reunidos naquele lugar, naquele templo, sendo verdadeiros adoradores. Não vamos ficar perto, mas vamos ficar juntos. Perto somente dos irmãos, mas juntos de Deus. Que Deus abençoe a todos.